Em sua fala, Lula admitiu que o governo gasta muito dinheiro com artistas. Olha só que coisa. E avisou que vai rolar a festa. Não, avisou que vai precisar de mais dinheiro para bancar o maracatu. Vamos ouvir essa fala que sai do meio do... É importante que vocês também cobrem do governo. Cobrem. Porque eu vejo muitas festas e muitas coisas do governo que a gente gasta muito dinheiro para financiar artistas e a gente nunca viu gastar dinheiro para financiar o maracatu. Ou seja, eu sou presidente já há 10 anos, eu nunca vi uma festa de maracatu aqui em Brasília, em toda a recepção que a gente fez. A gente nunca convidou maracatu. Você convida outros artistas. E agora, querida Margareta, a gente vai ter que arrumar dinheiro. A gente vai ter que arrumar patrocínio para que essa arte chamada maracatu tenha o mesmo apreço e o mesmo respeito, sabe, que tem um rock, que tem um samba, que tem qualquer outro show. Mas, sobretudo, a gente tem que convencer as empresas públicas brasileiras a fazer o que outra empresa privada não quer fazer. Se uma empresa privada não quer financiar um festival de maracatu, a gente precisa arrumar uma empresa pública que possa financiar. Vamos pegar aqui. Lei Rouanet. Para você que não entende de Lei Rouanet, eu vou dar uma explicadinha básica antes de passar para a mesa. É uma lei de renúncia fiscal. Fiscal, imposto. O governo federal recebe imposto, mas ele desiste de receber de determinada empresa em razão dela ter financiado um espetáculo cultural. Renúncia fiscal. O dinheiro deixa de receber porque uma empresa vai financiar a cultura. Aí todo mundo, inclusive o maracatu. O maracatu, os maracatuzeiros, eu não sei se é assim que se fala, estou tentando falar sério, né? As pessoas da arte do maracatu, elas podem fazer projeto da Lei Rouanet, o Ministério aprova, aí ela sai para captar. Aí ela vai lá na empresa privada, vai lá no Banco Bradesco, Banco do Brasil, Branco qualquer coisa, Petrobras. Olha, você não quer patrocinar o show do maracatu? Essas empresas, elas fazem a Daniela Mercury. Falam, não! Não aceita. Por quê? Porque quando vem a Cláudia Raia, com o projeto dela aprovado, o que acontece? Acontece que, além da renúncia fiscal, essas empresas vão ganhar publicidade gratuita, coisa que elas não vão ganhar com o maracatu. Então, o que está errado é a Lei Rouanet. Em plena fase, Lucas, de corte de gasto que não sai, e não saindo, dólar sobe, a economia quebra, a inflação dispara, a desgraceira vem num Hadouken de merda nesse país. Sem fim, num pleno momento de corte de gastos, ele vem e fala de tem que arrumar dinheiro. Aí temos que convencer a empresa pública, como se tivesse que convencer, porque eles fazem o que querem com elas. E nisso, a Lei Rouanet continua aí, deixando mais milionários artistas que já são. Exatamente. E eu tenho uma sugestão para o Lula. Já que ele acha que está faltando dinheiro para financiar o maracatu, a minha sugestão é a seguinte: ele abrir mão de 10% ali dos 3 bilhões que ele gastou com viagens internacionais e destinar esses 10%. Seria suficiente para financiar o maracatu e ainda sobraria recurso. Mas, obviamente, abrir mão de gastos, abrir mão de privilégios não é a intenção dele. Outra sugestão é, por exemplo, o governo deixar de financiar eventos ideologicamente enviesados e financiar a cultura de verdade, como é o maracatu, como, por exemplo, o governo vai destinar 3 milhões para um festival da Frida Kahlo. Frida Kahlo, que é um símbolo, né, do feminismo, é um símbolo das ideias de esquerda, e o governo está financiando isso em vez de financiar o maracatu. Você falou da Frida Kahlo, vou fazer o parênteses. Paulo Francis, vocês se lembram do Paulo Francis? Para quem não sabe, Paulo Francis foi o maior polemista do jornalismo brasileiro. Eu queria me tornar jornalista por causa do Paulo Francis, porque eu queria ser igual ao Paulo Francis. Me tornei uma coisa meio pastiche do Paulo Francis. Mas o Paulo Francis, hoje, por exemplo, Paulo Francis estaria preso. Sim. E quando lançaram pela primeira vez a exposição da Frida Kahlo em Nova York, que ele era correspondente da Globo em Nova York,
né? Tava lá, não sei quem falando, acho que era... Eu nem lembro quem era que estava falando. Falou da exposição, que era um sucesso, que Frida Kahlo isso, que Frida Kahlo aquilo. Eu só lembro da frase que ele falou do Paulo Francis, que eu vou repetir, entre aspas, porque foi Paulo Francis. Paulo Francis falou assim: eu não entendo esse frisson todo com essa Frida Kahlo. Eu não gosto de nada que ela pinta. Aquelas pinturas horrorosas, aquela mulher de bigode, uma coisa horrorosa. Eu não sei por que tem gente que compra, entrada e sai. Porque a Frida Kahlo, vamos falar bem a verdade, a Frida Kahlo, ela só fez 3 coisas importantes na vida dela. Primeiro, foi dormir com o marido dela, o Diego Rivera, que era o artista. Segundo, foi dormir com o Trotsky. E terceiro, foi dormir com o Rockefeller. Fecho aspas para Paulo Francis. Gente, Frida Kahlo que não acrescentou em nada, né? Aí para a história da humanidade, como você mesmo... Paulo Francis. É uma péssima artista, ideologicamente também uma pessoa que nada contribuiu para o bem da humanidade. E o governo Lula não está financiando cultura de verdade, né? Se é para lembrar de símbolos que realmente impactaram a história, por que não lembrar dos grandes heróis do nosso passado que foram desprezados, marginalizados por historiadores de esquerda? As crianças hoje em dia, você conversa com elas, elas não sabem quem foi José Bonifácio, não sabem a história da fundação do nosso país e dos grandes personagens que aqui estiveram. Você não vê, por exemplo, eventos financiados para divulgar Machado de Assis, o maior escritor da literatura brasileira. E que ninguém lê mais. Ninguém lê mais. Ninguém consegue ler mais. É uma absurdo. E eu acho o seguinte, se é para financiar alguma coisa, reverenciar alguém da cultura, né, professor? Por que não reverencia Dom Pedro II? Exatamente. Que bom que O grande nome da cultura brasileira é Dom Pedro II. Um dos homens mais espetaculares que teve na história do Brasil, um estadista de verdade, um democrata, porque democracia é regime político, não é forma de governo. República e monarquia é forma de governo. O regime político se estabelece para definir o grau de participação e controle que o povo tem sobre os seus governantes. Monarquia é forma de governo. Um cara que acreditava na democracia, um cara que acreditava e respeitava o povo, um cara que tinha um projeto de inclusão social especial da população escrava. Por qual razão? Porque ele sabia que se fizesse da maneira como estavam querendo fazer a libertação dos escravos, eles iam ser marginalizados e colocados na periferia. E foi o que aconteceu. Ele tinha um projeto de fazer a introdução, como foi feito dos aborígenes na Austrália, e a introdução desse segmento da sociedade para participar com isonomia na sociedade brasileira. Estava na cabeça de Dom Pedro II. Ou seja, um dos homens mais espetaculares. Mas esses não estão preocupados. Não estão preocupados em falar de Dom Pedro I, Feijó, não estão preocupados em falar das grandes lideranças políticas que nós tivemos no período do nosso império, na nossa Segunda República. Não vamos falar primeiro, que foi uma esculhambação, mas vamos falar das lideranças militares que nós tivemos, que pensaram o Brasil. Isso eles não estão preocupados. Estão preocupados em ficar reverenciando essas personalidades, em especial uma Frida Kahlo, como o Paulo Francis falou. Foram as 3 ações que ela teve. Grandes feitos. Por que ela se tornou tão relevante? Porque o Trotsky ficou exilado na casa dela. E lá, tanto que ele se tornou amante dela. Mas são tão incompetentes como toda a esquerda é, que eles ainda conseguiram permitir que o segurança do Trotsky fosse o agente do Stalin que matou o Trotsky na machadada. Olha como eles são bons. Até para isso eles são ruins. Aí você falou de machadada. Aí o que a criança aprende na escola hoje, Ricardo? Quem foi Euclides da Cunha? Não sei. Ninguém sabe. Escreveu Os Sertões. Foi esse que foi devastado pelo Machado de Assis? É isso que a gente aprende na escola. Mas você foi otimista em falar que a criança aprende alguma coisa na escola. Com o nível do IDEB que a gente tem no Brasil, a criança está aprendendo nada. IDEBio. Mudou o nome agora. O nome mudou para IDEBio.